Meu nome é Franco Alan. Eu moro no bairro Balneário, em Perequê. E a história que eu vou contar, nunca mais eu e minha família vamos esquecer. O fenômeno, se é que eu posso chamar assim, aconteceu há alguns anos atrás. Certa noite, por volta das 10 horas da noite, ainda passava a novela da Globo, ainda não tinha terminado a novela da Globo, tanto que estávamos assistindo a novela. Era pouco mais das 10 horas, porque a novela termina mais ou menos umas 10h30, ainda não tinha terminado. Quando a minha tia me pediu que eu passasse um café. Vai lá passar um café para a tia, vai lá passar um café. E eu prontamente atendi o pedido da minha tia. Ela assistindo a novela e não queria desgrudar da novela. Eu também estava assistindo, mas ela falou, vai lá passar um café para a tia. Coloquei água para ferver, preparei o pó no coador e retornei para a sala, enquanto a água estava lá no fogo. Morávamos numa casa de 3 cômodos, com um quintal amplo no fundo. Um corredor na lateral da casa estreito e um outro quintalzinho na frente da casa com um portão de pedestre. A casa onde morávamos. Porque hoje eu moro no bairro Balneário, em Perequê. Mas o fato aconteceu exatamente onde morávamos, no Itaim Paulista, para depois nós termos mudado para cá, no Balneário Perequê. Então a casa localizada em Itaim Paulista, local que sabemos ter uma criminalidade um tanto alta. E nessa nossa casa, moravam 11 pessoas nela, sendo 6 crianças e 5 adultos, 11 pessoas. Quando então aconteceu o que eu vou contar. Todas as crianças, as 6, a minha tia, o meu tio e o meu bisavô, que na época tinha deficiência visual, estavam todos em casa. A minha mãe trabalhava em um hotel durante a noite, portanto, durante as madrugadas. E o meu pai, como motorista de ônibus, ele chegava sempre em casa quando o dia estava amanhecendo, porque ele também trabalhava até uma certa hora da madrugada, até deixar o ônibus na garagem, então ele chegava com o dia já amanhecendo. A minha mãe também chegava assim quando o dia amanhecendo, porque ela trabalhava num hotel à noite. Quando então a água que eu tinha posto no fogo começou a ferver, quer dizer, a água do café começou a ferver. Então eu voltei à cozinha para passar o café. Foi quando então, não só eu, minha tia e quem estava ali em casa, começamos a ouvir fortes barulhos vindo de cima da casa. A novela ainda já indo para o final, eu na cozinha passando o café, quando ficamos petrificados. Alguém dava fortes passos e rápidos passos por cima do telhado de casa. Nossa! Tia, a senhora está ouvindo, tia? A minha tia, que estava tão presa na novela, até ela saiu um pouco da novela. Ela falou, estou ouvindo, parece uns barulhos em cima, como se alguém estivesse andando no telhado e dando passos rápidos por cima do telhado da nossa casa. Todos nós ouvimos, todos nós. E o pior, ouvíamos inclusive telhas como que cedendo com o peso de quem estava caminhando sobre o telhado. Era tão forte o caminhar da pessoa que chegou até a cair pequenos pedacinhos de cimento da união das telhas com a parede. Caiu inclusive um pedacinho na cama do meu bisavô.
Eu que estava passando o café, a minha tia com os demais assistindo novela. Ficamos apreensivos, pois sabemos que a bandidagem existe, sabe? Não é só aqui, em qualquer lugar tem sempre um ou outro bandido. E nós então ficamos com medo, ficamos apreensivos. Com certeza, algum bandido estava lá em cima e a qualquer momento poderia talvez, sei lá, querer entrar pelo telhado, eu não sei. Chegamos a pensar, o que essa pessoa quer no telhado da nossa casa? Por que no telhado? E o barulho, a pessoa andando no telhado, às vezes caía um pedacinho aqui, sabe quando a telha desce, junto aqui na parede, quando ela desce, junto aqui na parede, então caiu um pedacinho às vezes de cimento, então um pedacinho de cimento caiu na cama do meu bisavô. A minha tia e o meu tio pegaram cada um uma faca. Revólver nós não temos em casa, ou não tínhamos em casa. Então o meu tio e a minha tia, sabe, para se prevenir, se armaram. Cada um foi lá na cozinha, eu passando o café, e cada um pegou uma faca. E ficaram esperando o momento dessa pessoa, sei lá, cair dentro de casa, cair do telhado, ou sabemos lá o que estava armando. Tamanho barulho, tamanho alvoroço que estava fazendo ali em cima de casa. Então ficou a minha tia com a faca e ficou meu tio com a faca, sabe? Os dois, um num canto, outro no outro. Aonde aparecer, tem que meter faca. Tem que enfiar a faca. Não dá moleza, porque ou você mata ou você morre. É assim, sabia? Ou você mata ou você morre. Em certas horas não tem que titubear. Então, ficamos lá, aqueles de passar lá pra cima, lá do telhado. Andava pra cá, andava pra lá, esse cara tá encontrando um caminho pra vir aqui e cair dentro de casa, aqui na sala. Vão ficar armados com a faca. De repente, ouvimos a tampa da caixa d'água sendo removida. O que será que está acontecendo em cima? De repente, aquela tampa deu-nos a impressão de estar sendo colocada em cima do telhado. E parecia que o cano estava sendo quebrado. Tudo isso nós estávamos aqui embaixo, sabe? O que a gente faz? Chama a polícia, vai ser um alvoroço, vamos esperar um pouquinho. Bom, podíamos ouvir muita água caindo, inclusive, no telhado. E ouvíamos toda essa água caindo no nosso corredor da lateral da casa. Nós ficamos apavorados. Já agora era quase meia-noite, quando ouvimos o indivíduo, ou sei lá se tinha mais de um, descer, arrastando os pés pelas paredes do corredor estreito e caminhar, fazendo barulho nas britas, aquelas pedrinhas que se coloca assim no chão, né? Britas. Havia duas caixas assim no corredor, e suas tampas em falso faziam barulho ao pisar. O nosso cachorro, o Duque, um vila brasileiro muito bravo, estava completamente em silêncio. Estranhíssimo, estranhíssimo. O Duque, com tudo isso aí que ele está ouvindo, agora a pessoa desceu, andando ali nas pedrinhas de brita, né? E ele calado, até que minha tia falou, não é possível, o Duque não é, olha, eu não estou conseguindo acreditar que o Duque está tão tranquilo assim, tão quieto. Eu acho que mataram o Duque, acho que deram um veneno para ele, não é possível. Diante dessa coisa toda que nós estamos ouvindo, sabe, aí, e o Duque parado, o Duque, ele não é tão quieto assim. Não é possível, ele está tão tranquilo. Acho que mataram o Duque. Não é possível, tio. Não, só pode ser, acho que mataram, deram veneno para ele. De repente, a pessoa subiu novamente no telhado e começou novamente a caminhar para lá e para cá. E assim foi durante a madrugada. E a água que não parava de cair. A pessoa que subia e descia com uma velocidade impressionante no telhado, parecia até um gato. Parecia um gato. De repente, será que é gente mesmo? Será que não é um animal?
Até que foi se aproximando às 5 horas da manhã, 4h30 mais ou menos, horário do meu pai chegar. Meu pai que trabalha, né? Ele chega bem no finalzinho da noite, no comecinho da manhã. Na época ele não tinha celular, então não tinha como avisá-lo. Estávamos com muito medo da pessoa rendê-lo assim que ele, papai, chegasse. E com o papai, a pessoa invadisse a casa. Quer dizer, quer ver que a pessoa fez o que fez, agora está esperando o papai chegar. Na hora que o papai chegar, invade a casa com ele. Então, nós não tínhamos celular para falar com ele, ele não tinha celular. A minha tia então se posicionou na porta e ficou ali, esperando o barulho do portão abrir quando o meu pai chegasse. A hora do meu pai chegar já estava chegando. Era aquela hora, aquele momento. O papai podia atrasar 1 minuto, adiantar 1 minuto, mas não mais do que isso. Aquele olhar era sagrado. Então a minha tia já se posicionou. Quer dizer, no que o papai chegar, o bandido obviamente deve saber de tudo e já deve segurar, já entrar com o papai dentro de casa. Então a minha tia se posicionou. No que o teu pai entrar e já com o bandido, eu já vou para cima do bandido. Meu tio e a minha tia. E não demorou, e de fato ouvimos o barulho do portão. A minha tia abriu a porta. Meu pai chegou. Minha tia puxou meu pai rapidamente para dentro da casa. A mochila até enroscou na maçaneta. A mochila. Solta a mochila. Cadê a mochila? Enroscou. Sabe? Aquela coisa. Foi passar correndo, enroscou. E agora para desenroscar? Isso tudo para aumentar mais a agonia ainda. Porque a minha tia falou: entra. E tem bandido aí. Entra. E enroscou. E puxou e enroscou na maçaneta a alça da mochila do meu pai. Enfim, dentro de casa. Ele estava em segurança. Exaustos. Agora com o papai em casa, criamos coragem e saímos para ver, enfim, o que tinha acontecido na madrugada. Ainda não clareou totalmente o dia. É o horário do meu pai chegar. 5h15, 5h20, no máximo 5h30. Chegou. Agora vamos sair para ver o que está acontecendo. Porque se tiver alguém aqui, minha tia já com a faca, meu tio com a faca e o meu pai também agora, vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? Vocês estão acuados? Vocês estão com medo? Se for bandido, vamos enfrentar. Para nossa surpresa, não havia nada quebrado como nós imaginamos. Nem telhado, nem cano, nem caixa d'água. E aquela água que caiu? Tudo em perfeito estado. Mas e a água? Nós não entendíamos. Ainda estava molhado ali com a água que caiu. Mas, olha, a caixa d'água estava com a tampa, estava tampada. O telhado estava perfeito, não tinha nada quebrado. Nosso cachorro, o Duque, o Fila, não estava morto coisa nenhuma, como minha tia pensou, só podia estar morto. Não, era dormindo tranquilamente, sem marcas nenhuma de pegadas. Ficamos todos de boca aberta, sem entender absolutamente nada. Foi quando alguém disse: "Você não pode ser algum espírito, não? Ei, você está louco?" Bem, a gente não sabe qual seria pior, se um bandido ou se um espírito. Mas espírito? Como espírito? Não, se não tem nada fora do lugar, se está tudo bem, e nós ouvimos o que ouvimos, ficamos aí tanto tempo aí, sabe, assombrados com o negócio, sabe, e não tem nada errado. Fomos até os nossos vizinhos para perguntar se eles ouviram algum barulho, e todos disseram que não. Alguma coisa então acontece nessa casa, porque outras noites, não imediatamente, mas outras noites, com intervalos às vezes de 3, 4 noites, ouvíamos pessoas caminhando sobre a casa. A caixa d'água sendo tirada, a tampa, a água caindo. Convivemos mais algum tempo naquela casa e, sinceramente, nós não tínhamos explicação. A casa era nova, a casa foi construída por nossa família. Moramos lá por 3 anos. Só que depois desses fatos constantes, não demorou e o meu bisavô faleceu por conta de um AVC. E um detalhe,
ele estava ótimo de saúde. Ele ia fazer uma cirurgia de catarata. Havia feito todos os exames e os médicos chegaram a cumprimentar, a parabenizar o meu bisavô, que ele tinha uma saúde que parecia um menino. Vamos fazer a sua catarata numa boa. E de repente, ele entrou felicíssimo no hospital na data marcada para fazer a cirurgia de catarata, sentou. Durante o almoço, ele almoçou e eu comi no mesmo prato que ele, porque ele adorava mimar os netos. Só que ele entrou no banheiro para escovar os dentes, porque era o dia em que ele ia fazer a cirurgia da catarata. Ele entrou, então, depois que almoçou, ele entrou para escovar os dentes e quando saiu, ele já voltou deformado. Sabe a boca assim, ó? A boca assim, todo deformado. Todo deformado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Vô, o senhor está com a boca torta, vô. O que aconteceu, vô? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tô nem conseguindo lavar a boca. Tá torta a sua boca, vô. Sua avó, não tem jeito mesmo. Vovô, ou meu bisavô, tinha sofrido, gente. Simplesmente um AVC. Um AVC. Um AVC. Ele que estava ótimo, ele que para fazer a cirurgia de catarata precisou fazer vários exames. Os médicos o cumprimentaram, chegaram a parabenizá-lo, porque ele tinha uma saúde de menino e de repente, sem querer, assim do nada, vai para o banheiro, no dia de fazer a cirurgia, vai no banheiro, está marcado toda a hora do hospital, almoça e quando ele vai para o banheiro para escovar os dentes, já sai de boca torta. E não demorou, meu avô veio a falecer, vítima desse AVC. Com a morte do meu bisavô, a saúde da minha tia ficou muito abalada. Começaram algumas discussões da minha família que antes eram inexistentes. O sono da gente começou a ser perturbado. O Duque, o cachorro fila brasileiro, começou a ficar inquieto, avançava nas pessoas do nada. E não é que ele também, o próprio cachorro Duque, morreu de repente, sofreu um infarto. E de forma misteriosa. Agora um detalhe que tem que ser registrado. Ele morreu com a parada cardíaca, mas ele estava assim com a coleira super apertada no pescoço. Como é que alguém poderia ter apertado aquela coleira a ponto de sufocá-lo e provocar nele quase que um enforcamento? Ou então um enforcamento e uma parada cardíaca. E o Duque, aquele cão enorme, fila brasileira. Enfim, achamos por bem colocar a casa à venda. A casa era assombrada. Não havia dúvida. Uma casa mal assombrada. Embora nós tivéssemos construído essa casa sobre um terreno que papai tinha comprado, mas alguma coisa aconteceu nessa casa. Depois daquela primeira noite, outras noites vieram. E tudo o que foi desencadeando a morte de meu bisavô, a morte do Duque, o cão fila brasileiro, então achamos por bem que era hora de colocar a casa à venda. E quando algo assim acontece com a pessoa, a gente pensa que pode ter sido algo da nossa imaginação, dos nossos medos, dos nossos temores, porque todo mundo tem medo da noite, tem medo de assombração, tem medo de barulho que escuta, mas quando todas as pessoas ouvem, quando um grupo de pessoas presencia, aí nós nos sentimos impotentes. E aí sim, podemos chamar de mistério do além. Depois que vendemos a casa, procuramos saber, enfim, o que poderia ser, o que poderia realmente ter acontecido naquela casa.
nós descobrimos. A casa em si foi construída por nós sobre um terreno. Um terreno que a gente veio saber depois era um lugar usado, que eles chamavam de desova. Naquela área ali, não só naquele terreno, mas naquela área, muitos corpos tinham sido enterrados, desovados. Se isso é a explicação que procurávamos, não sabemos. Mas de qualquer maneira, entendemos que alguma coisa misteriosa e estranha existia. E talvez fossem espíritos de pessoas que foram ali desovadas, sepultadas, jogadas, sabe? E a nossa casa, com certeza, teria sido levantada sobre esse lugar onde várias pessoas teriam sido simplesmente mortas e escondidas, sepultadas. Ou alguém se arrisca a dar um palpite do que realmente acontecia. Um barulho misterioso. Imagine a noite. Lá, uma bela noite, você vai coar um café atendendo um pedido da sua tia que está assistindo novela na televisão. Enquanto a água está fervendo, você vem para a sala para continuar assistindo um pouquinho da novela. Aí você já presume que a água está fervendo, você vai para lá. E quando você vai coar o café, o barulho. E outras noites. Mas amanhece o dia e nada está fora do lugar. Só à noite. Só nas madrugadas, depois da meia-noite. Se é verdade ou não que aquele local era usado para desova, nós não sabemos. Mas que algo misterioso do além, do outro mundo, acontecia. Com certeza. Você pensa que é. Quando o barulho da noite, da madrugada, não é aquilo que você imagina que possa ser. É um barulho do outro mundo. É um barulho provocado. Espíritos vagantes, por almas, almas perdidas e sem luz. Imagine a noite, quando todos dormem, quando é silêncio na casa, e você começa a ouvir barulhos. A princípio você imagina, quem sabe é um bandido, quem sabe é alguém isso, e no outro dia você vê que não era nada disso. Outras noites se repete o mesmo barulho e você conclui que não pode ser daqui. São barulhos do além. E o melhor a fazer é ir embora.
é desfazer. É partir. Bisavô com cataratas para ser feita a cirurgia e de repente no dia entra no banheiro e ao sair já sai vítima de um AVC com a boca torta. O cão, um fila brasileiro desse tamanho, de repente tem a sua coleira tão apertada que ele sofre um ataque cardíaco e o cão, tão saudável, morre. É a hora de ir embora. É a hora de evitar ainda mais o pior. Rádio Capital. Um barulho misterioso. Um barulho do além. Que saudade de você! Os barulhos que chegam nas noites misteriosas. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa.